residência onde morou Bruno Cosset. Nós estamos com sua neta, filha de Isolde, sua única filha, a Clarice Salvador do Nascimento, que felizmente ela está aqui. Nós chegamos de surpresa, sem avisar. Olha que prato lindo ali, ó. Sem avisar. E vamos aproveitar e fazer algumas perguntas, tipo, pra gente guardar para as outras pessoas saberem e para ficar para a história, né? Como que você lembra do seu avô, o Bruno Cosset? Com que idade, mais ou menos, tu tem lembrança dele? Em que ano, assim? Meu Deus, eu era nova, eu tinha, eu acho, uns 6 anos de idade. A década de 60, 50, 70? 66, 65, 66 adiante, né? E ele teve um irmão que se chamava Bernard. Bernard. Eles aprontavam junto? Sim, sim. Mas cada um viveu do seu lado o terreno onde eles compraram. O Bernard morava do outro lado do rio? No Badenford, né? No Badenford. Então, sim, essa localidade é Salto Weispa. Do outro lado do rio era Badenford. E para cruzar o rio existia balsa, né? A balsa, Ponte Salto. Isso, Ponte Salto. E o Bernard e o Bruno Cosset, o que eles aprontaram junto nas comunicações? Ah, não sei, eu sei que eles se comunicavam, mas a gente nunca podia participar, a rádio, né? A rádio? Na rádio os dois foram sócios na fundação da Rádio Nereu Ramos. Então, ele ficou por um tempo sócio. Ele e o meu Tinha tio. o Rosen. Na época da picape da frigideira, eu acho que era com o Nelson Rosenbrock, se eu não me engano. Olha que interessante. E essa casa aqui o Bruno comprou de quem? Do avô do Carlos Miller. O Carlos Miller era aquele colunista? Uhum, isso mesmo. O avô do Carlos Miller. E por que ele vendeu pro Bruno? Ele queria fazer outra casa, né? Então não ficou conforme ele quis. Mas ele tinha um filho nos trabalhos entre Blumenau e Indaial? Foi uma história que eu soube também, porque ele precisava vender a casa para fazer dinheiro, que tinha um filho. Eu acho que foi isso. A mãe contou, mas a gente nunca deu muita trela. Que tinha um filho trabalhando em trabalhos forçados, né? E aí ele precisava do dinheiro que ele temia. E esse deveria ser o pai do Carlos Miller. O avô? Não, mas o avô tinha um filho nos trabalhos forçados, que podia ser o pai. O filho do avô do Carlos Miller. Que interessante. Então é uma casa toda original que está para completar 100 anos. A Clarice tem mais ou menos tudo que lembra essa parte da família aqui, com ressalvas, né, Clarice? Sim. E é interessante que lá onde está aquela porta é a varanda do acesso principal. E vocês observem a planta da casa, que de um lado era uma porta, do outro lado era a porta, do outro lado era a porta. Quer dizer, entrava na varanda da sala e você entrava na aula dos quartos, que era um corredor reto. E essa planta não era a planta da casa alemã, do Enxaimel. Essa era a planta da casa brasileira, que você tinha um corredor e os quartos. E o Bruno, quando veio para cá, ele tinha acabado de casar com a Elvira, que é a Oma da Clarice. Uhum. E tinha uma filha, então ele tinha vários quartos. Aqui nos fundos da Clarice também era um quarto, 2, 3, 4, 5 quartos, 6 quartos dentro dessa casa. A minha avó, ela era costureira profissional. Então ela costurava para mulheres de festas, assim, né? Eu li em algum lugar que ela chegava a ganhar mais que o teu avô. E às vezes enciumava o meu avô. Incomodava, né? Uhum. Ele sempre queria ganhar mais do que ela. Porque achava que... Ele era provedor. Ainda mais em função da história dele, que com 12 anos ele sustentou os irmãos e a mãe. E de repente ele casando com a Elvira passava a ser a provedora da casa. Ele poderia até dar uma descansada, mas ele queria continuar com aquele papel de provedor. Sim. Ali era o quarto de costura da Elvira, que era a esposa do Bruno. E tem aquela foto na parede que você guardou na gaveta, aquela aqui lá em cima. Que tinha todos os irmãos, né? E o Bruno, né?
com relação à história do Bruno Kozer, que ele trabalhava num laboratório, no sótão de uma casa. Tu sabe que casa era essa? Do dono lá de cima daquela loteamento, o velho Hinch. Que é dono daquelas terras, era dono das terras, todinha ali daquela rua. Água Branca? Não, aqui logo. Deixa eu ver. Primeira, segunda, terceira, E a quarta rua ali. E essa casa ainda existe? Não. Ah, tem. É uma casa bem antiga, onde tem uma transportadora ali. É onde ficava A da Catarinense? A chácara da Catarinense? Não. Não, ali já é outra família. Depois a Clarice vai passar direitinho o endereço pra gente, o nome da rua, pra gente dar uma pesquisada, porque seria interessante que ele trabalhava nesse laboratório, que foi vendido pro laboratório catarinense e é totalmente fotografado. Isso nós vamos deixar pra história. O Bruno vai ficar contente. Queres falar alguma coisa que tu sabes e que seria importante para as pessoas conhecerem depois, no futuro, as próximas gerações? Sim, é que nem meu avô, ele era químico, né? E ele e o velho Hinch, eles trabalhavam junto. E foi ali que eles conseguiram a fórmula, fizeram a fórmula, né, do remédio Renacin. Antigamente uma vitamina era muito boa. Nós usávamos comer aqui em casa que nem bala. Mas o Renacin deu início ao Sadol ou não? Isso mesmo. O Renacin introduziu o Sadol. Não, o Sadol era outra fórmula ainda, né? Outra forma. Mas eles fizeram o Sadol? Não chegaram a fazer. Tá. Não deu tempo, né? Mas E o Renacin acabou. acabou. Não sei se ainda existe, talvez na Catarinense, talvez eles tenham até, quem sabe, né? Algum vidro ainda. Eu sei que faz o que, quando eu vim pra cá, que eu tava morando na Guabiruba, terras que eu ganhei de herança também, né? Por parte do meu avô. Aí, na época eu vim pra cá, daí meu avô faleceu, foi em 85. E daí eu peguei e fui na farmácia catarinense e fui perguntar. Aí eu descobri que toda a fórmula do Renacin foi vendida ali na Catarinense. E daí o último vidrinho que eu me lembro que eu comprei e eu e a mãe comemos tudo. A mãe é a filha do Bruno Kozer. Era uma vitamina, né? Uma vitamina bem suave. Clarice, muito obrigada. Você tem uma história de família incrível. E o Bruno foi uma pessoa incrível que assumiu a responsabilidade de criar os irmãos menores, sendo que ele era uma criança de 12 anos e mais sua mãe. Muito obrigada.